Muito boa noite a todas as pessoas que nos acompanham, todas as pessoas que estão nos vendo ao vivo e na gravação também. Eu sou o professor Alexis Azevedo, professor da Escola Guinhar, UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais. E é com imensa alegria que chegamos, então, na conclusão desse projeto tão especial, tão bonito, que essa série de lives, hoje é a sexta e última live em comemoração ao centenário da artista, professora emérita da Escola Guinhar, foi aluna do próprio Guinhar, Maria Helena Andrés. Maria Helena completou 100 anos em agosto deste ano, 2022, e é uma oportunidade ímpar estarmos aqui comemorando esse acontecimento, né, pessoal? Então, antes de chamar a professora Lorena Dark, diretora da nossa Escola Guinhar, que vai apresentar o nosso convidado de hoje, dar boa noite para a Taira, intérprete de Libras, que está nos acompanhando hoje. Boa noite, Taira. E também vai estar com a gente, daqui a pouco estará com a gente, a Vanessa, também intérprete de Libras, ela não está revezando. Taira, uma vez que você já está apresentado, como a gente tinha combinado, vou aqui suprimir o seu letreiro aqui para sua janela de interpretação ficar um pouco mais limpa, né? Obrigado por estar aí com a gente hoje. Repassando com todos vocês, todas e todos vocês, a nossa programação das lives. Nós começamos aí no dia 7 de junho, né, no primeiro semestre, com a abertura do projeto, os professores da Escola Guinhar homenageando a Maria Helena Andrés. Essa live aconteceu dia 7 de junho. Ela está gravada tanto em nosso canal do YouTube, Escola Guinhar UENG Oficial, tanto no canal do Instituto Maria Helena Andrés. Logo depois, no dia 14 de junho, tivemos com o tema Maria Helena Andrés e a Ecologia Integral, a fala do Maurício Andrés Ribeiro. Em seguida, com o tema A Arte de Maria Helena Andrés, tivemos conosco a Marília Andrés. Logo tivemos uma pausa por conta do período eleitoral do ano de 2022 e retornamos no dia 8 de novembro, com a presença da Ivana Andrés, o Luciano Lupe e a Tereza Rolim, com o tema Arte e Educação em Maria Helena Andrés. A nossa live passada, que foi no dia 16 de novembro, com o tema Maria Helena Andrés, Arte e Espiritualidade, a presença da Eliana Andrés e da própria Maria Helena Andrés. Um parênteses aqui, uma live muito especial, com a Maria Helena Andrés aí dando aí enfim, com uma fala super afetuosa, com uma inspiração particularmente ver essa pessoa, essa artista aí, aos seus 100 anos, com essa latência aí de criação de vida, né? Então, convidar todos e todas a assistirem todas as lives passadas, e especialmente a de 15 dias atrás, com a presença da Maria Helena. Outro parênteses aqui, a Jaciara, olá Jaciara, boa noite, está perguntando aqui pelo chat onde as palestras são gravadas, aqui mesmo pelo canal do YouTube da Escola Guinhar, tá bom, Jaciara? Bem-vinda, que bom que você está aí conosco. Por fim, então, hoje, a live de hoje, quem está apresentando é o Ministério do Turismo, Instituto Unimed BH. Nós teremos aí a palestra do Aguinaldo Farias, professor e curador, e daqui a pouco a professora e diretora Lorena vai apresentar melhor o Aguinaldo. Grande oportunidade para a nossa escola receber o Aguinaldo, que já está aí nos bastidores,
com o tema Maria Helena Andrés, centenária. Então, como eu disse a vocês, esta live em específico de hoje tem aí o oferecimento do Ministério do Turismo, Instituto Unimed. Aqui nessa próxima tela a gente pode ver os patrocinadores e os apoiadores desta live em específico. E para fechar essa apresentação aqui, essa introdução, convidar a todas as pessoas a visitarem a exposição Maria Helena Andrés Centenária. Essa exposição abriu no dia 5 de novembro passado, e a exposição vai até dia 5 de fevereiro. Aí uma retrospectiva, uma passagem por todas as etapas da artista, imperdível oportunidade para todas as pessoas conhecerem essa obra que está exposta no Centro Cultural Unimed BH Minas, na Rua da Bahia, número 2244, em Belo Horizonte. O Centro Cultural Unimed BH Minas faz parte do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Muito bem. Já com as devidas apresentações, vou chamar aqui com a gente a professora doutora Lorena Dark. Muito boa noite, Lorena. Boa noite, Alexis. Boa noite a todos presentes. Hoje, finalmente, nós fechamos, né, com chave de ouro, né, esse ciclo de palestras em homenagem dos professores da Escola Guinhar, a nossa querida professora emérita Maria Helena Andrés, e com a presença do Aguinaldo Farias, que quero agradecer imensamente, né, a parceria, né, com Minas, né, e com todo o apoio, né, dos patrocinadores também, que possibilitaram nós fazermos essa parceria por meio do canal da Escola Guinhar, né? Isso mesmo, Lorena, já te passo a palavra, que bom que você me lembrou, também para a gente deixar marcado a parceria de toda a série de lives entre a Escola Guinhar, Universidade do Estado de Minas Gerais, e o Instituto Maria Helena Andrés, aí caminhando com a gente todo esse período, contribuindo em todas as etapas, e também a Pró-Reitoria de Extensão, junto com o NAI da UENG, disponibilizando as intérpretes e os intérpretes de língua de sinais, fazendo com que os nossos conteúdos, né, Lorena, tenham o alcance aí, se tiver coisa, um fato tão importante, principalmente porque nossas lives estão gravadas. Então, te passo a palavra, finalmente, eu estou aqui nos bastidores, qualquer coisa pode me chamar, Lorena. Tá bom. Eu esqueci de dar a boa noite para Taíra, né, e Vanessa, né? Isso, Taíra. Muito obrigada, Taíra. Muito obrigada pela presença. Bem, eu vou chamar, então, primeiramente, agora eu vou chamar o professor, né, Aguinaldo Farias, né? Aguinaldo, ele é professor da Universidade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né, da FAU-USP, é crítico, curador, né, de várias bienais, exposições, mas ele passou uma apresentação curta, mas muito curiosa, porque ele falou, não, me apresente como professor, crítico, curador, mas, no começo de tudo, ele era roadie dos Novos Baianos. Então, com vocês, Aguinaldo Farias. Boa noite, Aguinaldo. Boa noite, professora Lorena. Tudo verdade, bem? Tudo bem, tudo ótimo. É um grande prazer tê-lo aqui presente conosco. Prazer é todo meu. Só mesmo a nossa professora emérita, ela está nos presenteando com a sua participação, fechando esses eventos, né? E fechando essas palestras. Mas antes de você falar, né, a respeito dessa aula sobre Maria Helena, eu gostaria que você falasse um pouco desse começo de tudo, porque o roadie, para quem não sabe, é o técnico, né? Então, você começou como técnico de som lá dos Novos Baianos? O cargo ainda era eu era um soldado raso, eu não era exatamente um técnico. Carregava amplificadores, ajustava luz, esse tipo de coisa. E eu vim do rock, né? Então, eu estava no Acabou Chorare, mas fechou do Hermeto Pascoal, do Jorge Malter,
e fiz até um show dos Mutantes. Veja Que como eu sou maravilha. dinossáurico. É uma coisa muito antiga. E isso foi realmente muito importante, tá? Isso foi importante. Isso foi uma Com vivência certeza, muito legal. um marco, né, da nossa música brasileira maravilhosa, né. E aí, quando eu fui escrever o memorial da minha livre docência, eu tasquei uma página só sobre isso, como sendo uma experiência seminal. Bom, Com mas certeza. você fala de que esse evento ele está se encerrando comigo com chave de ouro. Duvido. Em primeiro lugar, eu agradeço a confiança e fico, na verdade, fiquei muito surpreso, muito feliz, e até assim, puxa, não mereço tanto. Ah, que isso. É um desafio muito lindo, é uma proposta muito linda de estar comemorando o centenário dessa grande artista, dessa fabulosa artista que ainda produzindo, né? É Sim, uma lição de vida, uma coisa muito impressionante. E eu fui muito amigo, tive também a honra de ser muito amigo da Tomi Otaki, que foi centenária como a Maria Helena. Que coisa impressionante. O vigor dessas pessoas, o vigor dessas duas mulheres, né? sim, exemplos de vida para nós, né, para É, todos nós, né. que coisa. Então eu queria agradecer, o convite, eu estou muito honrado e muito feliz com o convite. Eh, não só por falar sobre Maria Helena, mas em presença de vocês e no canal da Escola Guinhar, cujo carinho, que eu tenho por ela é imenso, é indescritível. Eu sigo, tenho mais ou menos frequentado Belo Horizonte desde o final dos anos 80, a partir de um convite que foi feito pela Niura Bellavinha, pela Solange Pessoa, pelo Ricardo Homem. Enfim, aí eu cheguei, foi muito importante para mim começar a partir daí, né? E aí eu estou vendo queridíssimos amigos que estão assistindo, a começar Uhum. pela própria Marília Andrés, mas também eu queria cumprimentar não só ela, a Cláudia Renault, o Marco Túlio Rezende, que é professor da escola também, o meu querido Augusto Fonseca e o Marcelo Drummond, gente adorável, amigos, gente estupenda, queridíssimos amigos, né? E agradecer também o Alexis, o professor Alexis, que foi de uma grande gentileza, solicitude, facilitou as coisas, enfim, ele conseguiu. Eu estava tendo dificuldades em arrumar algumas imagens, mas aí eu consegui, graças a ele. Ele me franqueou a rigor o arquivo da própria Marília, que eu também agradeço aqui mais uma vez, devo muito a Marília. Fez incontáveis gentilezas para comigo ao longo da nossa amizade, que a essa altura tem mais de 3 décadas. Então eu vou falar sobre a minha ideia aqui hoje, o mapa, propor uma questão para vocês, a partir fazer, portanto, uma introdução, e a partir dessa introdução eu aí sim eu entro dentro do trabalho dela, mas por um ângulo que talvez seja, ah, talvez tenha alguma novidade, enfim, talvez valha a pena a gente discutir, né. Eu, sou muito preocupado com o andamento das coisas, perpetuamente preocupado, isso é normal, enfim. Ah, os professores, em geral, como eu estou há mais de 40 anos dando aula, fico sempre atento ao que está acontecendo, sigo a cena artística há pelo menos 35 anos, muito de perto, e fico me preocupado com alguns acontecimentos, como a presença muito forte, eh, de eu ia dizer do mercado, mas não só do mercado, mas uma orientação, ah, que é meio difusa, e
alguns, especialmente os jovens artistas, querem se enquadrar nessas orientações, querem, no meu ponto de vista, e sob esse ponto de vista, a posição da Maria Helena Andrés é exemplar. Vários jovens artistas querem trabalhar com rede de segurança. Eu vou explicar mais ou menos o que que é isso. E a minha ideia, o ponto de partida, o enunciado primeiro, é que não sabemos, não vou dizer que de nada, mas sabemos muito pouco sobre tudo, e mesmo no campo da arte. Eu discuti outro dia com um cineasta, e ele dizia, ele estava falando do flashback, e que o flashback, como o cinema emprega o flashback, que o cinema inventou o flashback. Aí eu corrigi, eu falei: "Não, não inventou". Eu sei de poucas coisas, mas algumas eu penso que sei e eu não me eximo de dizer. Falei: "Quem inventou o flashback foi Homero". Quando você lê a Odisseia, vocês, vários de vocês aqui leram, lembram a célebre passagem quando ele regressa a Ítaca, e ele é um forasteiro, ele ficou ausente 20 anos, e ele vem lameado, e a então rainha, a Penélope, pede que a ama, que foi ama dele também, lave os pés daquele peregrino que está enlameado, e quando ela está lavando os pés, ela vê na perna uma ferida, a cicatriz da ferida, que o identificava. Aquela cicatriz, a partir da cicatriz, ela reconheceu o seu patrão, né, enfim, seu rei. E ela tem um sobressalto, e ele, Ulisses, pede que ela não denuncie, não o denuncie, que ela não diga que é ele. Ele não quer se apresentar ainda, naquele momento. E nesse momento, nessa passagem, Homero interrompe a narrativa e conta a história daquela ferida, daquela cicatriz. Ele volta no tempo, e aí ele recua, abre um lapso, um intervalo, um parênteses na narrativa, e conta a história de como é que ele obteve aquela cicatriz, o que aconteceu, qual foi o incidente. Homero, certo? Estamos falando de alguém que teria vivido entre o oitavo e o sexto século antes de Cristo, que não deixou nada escrito e cuja a própria existência é alguma coisa que está em discussão, né. No entanto, que força tem isso, que ideia tem isso? E aí, isso me acendeu, na verdade, avivou uma luz amarela que eu tenho constantemente acesa sobre posições peremptórias, sobre visões sobre a arte ou certos juízos que se pretendem definitivos e são muito assertivos e, a meu ver, padecem frequentemente de muita arrogância, né. Um outro exemplo, muito forte, muito constante, muito recorrente, é o caráter metalinguístico, da arte moderna. Sim, é fato, tem um caráter metalinguístico, e isso, assim, é um destaque, é um ponto basilar. Agora, a rigor, a metalinguagem sempre existiu. Eu vou dar um exemplo do século XVII e vou utilizar uma poesia do Lope de Vega, um soneto. Um soneto são 14 versos, como vocês sabem, são 2 que são 2 quartetos e 2 tercetos. É um soneto do Lope de Vega chamado Soneto. E eu vou declamá-lo em português, na versão que dele fez, belíssima tradução, diga-se, da poeta mineira Henriqueta Lisboa, também absolutamente brilhante. Então, vai lá. Soneto. Então, século XVII, hein? O século de ouro espanhol. E aí, olha que belo exemplo de metalinguagem. Encomenda-me um soneto violante, e de apertado vejo tudo preto. 14 versos dizem que é soneto, brinca brincando, vão os 3 adiante. Julguei que me faltara a consonante, e na metade estou de outro quarteto, mas se redijo
o próximo terceto, nada mais há nos quartetos que me espante. No primeiro terceto, agora entrando, parece-me que o fiz com o pé direito, pois ao verso final estou chegando. Já me acho no segundo e suspeito que 13 versos venho completando. Contai se são 14 e se está feito. Veja que delícia. Quer dizer, eu imagino que uma tal Violante ficou atazanando a paciência do Lope, pedindo para ele um soneto. Aí ele vira e resolve desse jeito: encomenda-me um soneto Violante, e propõe isso para ele. Bom, Borges, o escritor argentino, o grande escritor argentino, ele radicaliza a questão, não apenas ele. Isso também não foi ele quem disse pela primeira vez. Mas todo romance carrega consigo uma teoria de romance. Toda pintura carrega consigo uma teoria da pintura. Toda e qualquer expressão carrega consigo algum núcleo, alguma referência, algum ponto de partida que ele tem embutido, metabolizado, com o qual ele discute. Então, todas as negações, elas vão nessa direção. Isso não é uma prerrogativa da arte moderna. Isso sempre foi assim, isso sempre será assim. E aí vamos nas ordens, por exemplo, vocês devem, em relação ainda a essa discussão de metalinguagem, sabendo que, por exemplo, até o século XVIII, a música era um acompanhamento do poema, da poesia. Você tinha as cantatas e as missas. Isso gradativamente, no século XVIII, vai sendo alterado por Haydn, e Beethoven é quem faz o corte radical, colocando a música, que era sempre subsidiária, quase que subserviente à palavra, portanto estava ligada à canção, e ela vai para o primeiro plano. Sabe-se também que, até Haydn e Mozart, os concertos que eram feitos, as apresentações públicas, as pessoas ficavam comendo coxinha, comendo canapé, conversando. E é graças a Beethoven que se institui a sala de audição, porque ele não admitia que ninguém falasse, porque era um gênio, enfim, como tal, tinha esse poder, essa força toda. Estou lembrando isso para mostrar o escândalo de como é que essa música ela foi se impondo, a música por ela, por si, considerado por muitos como um devaneio, como um desvio daquilo que era o seu papel original. A história da arte é a história dos escândalos da arte. É claro que são modificações, que são cortes. A história da humanidade é a história de cortes, de modificações radicais, de alterações, daquilo que o Thomas Kuhn, que é um historiador da ciência, chama de quebra de paradigma, de mudança de paradigma. Isso acontece no campo das ciências. Bom, só lembrando, por exemplo, o dramaturgo Bertolt Brecht, em A Vida de Galileu, lembrando essa passagem fundamental, quando Galileu tenta convencer os astrônomos do Papa que não havia aquele céu representado por Ptolomeu e que está ratificado na Divina Comédia de Dante Alighieri, por exemplo, mas que as luas de Saturno giravam em torno do planeta e, se houvessem vidros segurando, eles estariam quebrados. Além disso, vamos agora pensar um pouco como é que se dá a história da arte. A história da arte ela tem complicações muito interessantes. Ela não se dá de maneira linear. Não há, a meu ver, nenhuma comprovação de que ela seja o resultado de evoluções. Nada do que foi feito na antiguidade me parece inferior a muita coisa, nada não, mas enfim, algumas coisas. A pirâmide dos egípcios, certos desenhos de Lascaux, veja essas pinturas parietais, rupestres, só vê aquele filme do Herzog e nós ficamos embasbacados diante daquela beleza, diante da força daquilo, não é? E são desenhos realistas. Muito curioso isso, não é? Eu lembro de uma outra passagem muito interessante, em que Fernando Sabino, que é aí de BH, escutava músicas com Jaime Ovalle diariamente. E um belo dia, isso Fernando Sabino narra num livro que ele escreve sobre pessoas. E aí o Fernando Sabino coloca uma música do Debussy para o Jaime Ovalle escutar. Uma peça do Debussy que o Jaime Ovalle não conhecia. Jaime Ovalle, sabemos, era um tipo muito excêntrico, mas o Jaime Ovalle escuta
a música e fala assim, lindo, mas aqui ele plagiou o Duke Ellington. E aí o Sabino, sabendo da excentricidade do amigo, fala, mas o Jaime, Duke Ellington vem depois de Debussy, né? Ele não pode ter plagiado. Aí o Jaime saiu-se com essa. Fernando, você é tão inteligente, mas, no entanto, não sabe que gênio plagia por antecipação. Gênio plagia por antecipação. Artistas fazem coisas como essa. Tá? Então, eu acho muito curioso quando os artistas ou críticos, eu acho mais curioso quando os críticos, né, a cuja turma eu pertenço, vem prescrevendo, vem dizendo o que deve ser feito. Eu acho que um dos grandes males do nosso tempo, mas grande mesmo, é o menoscabo, é o desprezo, é a negligência, é o achincalho, é o velependiamento da intuição. E como que ficam se tentando extrair certas verdades e tentam impor, especialmente aos jovens artistas. Eu não vejo problema que as pessoas tentem impor seu ponto de vista. Eu fico entristecido quando aqueles que acatam ingenuamente esses pontos de vista como sendo verdades. Vejo isso nas escolas de arte. Embora dê aula em escola de arquitetura, a minha ligação maior é com as artes visuais, que hoje em dia, o que quer dizer artes visuais? Grandemente não são visuais. É um território livre, é um território que não tem uma fronteira, o que me deixa, inclusive, pasmo com o emprego da escultura no campo ampliado. A escultura sempre foi uma ampliação. A pintura sempre foi uma ampliação sucessiva. A história da expressão artística e do termo arte, que é uma noção que tem data de nascimento, é a história da sua reacomodação a novas definições. Então, o que essas pessoas estão inventando quando dizem que estão inventando? E os artistas prescrevem, eles dizem o que deve ser e o que não deve ser, mas porque estão defendendo seus próprios trabalhos. Então, eu fico pensando assim, o que o Amílcar de Castro dizia, vários de vocês devem saber disso, eu não sei, mas eu fico imaginando que ele ficava agastado com o fato do Weissmann ficar revestindo, pintando suas esculturas. Isso era um problema para o Weissmann? Claro que não. Se fosse, o Weissmann não pintava. Ele pintava porque ele queria pintar. E o que o Amílcar estava fazendo quando reprovava, que eu suponho que reprovava, que o que eu mais vejo na vida é artista comentando o trabalho dos outros a partir do seu próprio trabalho. Há outra maneira de ser assim? Bom, até há, mas entendo que isso aconteça. Do mesmo modo, vocês lembram o que o Guild achava dos artistas concretos? Dos artistas abstratos em geral, concretos em particular? Guild estava certo? Guild estava errado? A verdade está no trabalho do cara. Então, quando eu vejo mesmo figuras conspícuas, como o nosso grande Hélio Oiticica, dizendo que na América Latina há uma vocação construtiva geral. Vocação para ele, né? Isso serve para ele. Mas quando é que a gente vai começar a questionar essas coisas? Quando é que a gente vai deixar as pessoas em paz, em última análise? É claro que o nosso papel, o papel do crítico, ele tenta, e o papel do professor, tenta entender. E aí, entender é também paralisar, é também lançar um olhar medusante, parafraseando o grande Pedro Nava, e hoje eu estou só em Minas Gerais de cima a baixo, quando ele fala do olhar medusante de um professor que ele tinha no Pedro II. Então, nós pegamos a produção e a paralisamos no afã de tentar classificá-la, perceber qual é o nicho, qual é a particularidade. Não é? Claro, isso é normal, isso funciona, isso é operativo. É operativo até o momento em que deixa de ser operativo. E, especialmente para aquele que está produzindo, se ele ficasse olhando o tempo todo pelo retrovisor, talvez ele não produzisse nada. O que é a história humana, se não um avanço sobre coisas de que não se sabe nada? São riscos. Ora, a teoria da relatividade ela foi comprovada depois da morte de Einstein. E assim sucessivamente. E, recentemente, eu li aquele belo livro do Benjamin Labatut, aquele chileno brilhante, quando qualquer coisa como Quando Deixamos de Entender o Mundo, e ele mostra aquele famoso congresso nos anos 20, em que Einstein ficava desesperado, nervoso, enérgico, repelindo com violência
as formulações feitas pelo pessoal da física quântica. É interessante. Então, também aqueles que escandalizam, também vão ficar escandalizados. A história da arte também é essa história, não é assim? É de outro modo. Há no campo da arte coisas que são enigmáticas. Ainda ontem eu estava lendo aquela peregrinação notável do Bach, quando tinha 20 anos, e saiu da sua cidade, Arnstadt, que ficava no coração da Alemanha, e andou 400 quilômetros com 20 anos. Foi a pé até Lübeck para entrar em contato com Dietrich Buxtehude, que era o gênio da época. Ele foi até lá para ver este homem. E voltou, e o trabalho dele mudou por completo. O resultado de uma peregrinação. O resultado, isso é muito interessante. Outro dia também estava lendo, vocês devem saber disso, quando a Lotte Eisner, a prócer, a mulher que não só elevou a história do expressionismo alemão cinematográfico no seu livro A Tela Demoníaca, ela elevou o cinema alemão à categoria, o cinema expressionista de Fritz Lang, por exemplo, a categoria de obra de arte, como sendo uma linguagem que tinha particularidades, que tinha singularidades e que havia se emancipado por completo do teatro e da fotografia, tinha ali peculiaridades, particularidades. E ela também, como se sabe, não vou explicar aqui, salvou essa mesma cinematografia que ela louvou, preservando-a naquilo que veio a ser a Cinemateca Francesa. Ela mudou para a França, como se sabe, e lá em Paris ela fez um grande trabalho de divulgação do cinema alemão e não apenas. E o Werner Herzog, que eu citei aqui, da filmagem que ele faz das cavernas, do desenho das cavernas, quando soube que ela estava morrendo num hospital em Paris, ele saiu de Munique durante o inverno e foi a pé até Paris para vê-la, para pedir a ela que não morresse. Acho absolutamente lindo isso. Lindo, tão lindo quanto, por exemplo, a Patti Smith, que leu o trabalho do Jean Genet, um livro do Jean Genet, e aí o marido dela, aquele guitarrista do MC5, pergunta para ela, isso está no começo do Linha M, belo livro da Patti Smith, assim, o que eu preciso fazer para que você me dê um filho? E ela pede para ele, leve-me até a Ilha do Diabo. Ela queria visitar aquele presídio mefistofélico, aquele lugar horroroso, porque ela estava lendo Genet, e Genet, que era um fascínio, queria ter cometido um crime que o levasse para lá, porque lá estavam as mentes, os caracteres, as personalidades mais monstruosas do tempo. Ele queria ter contato. E ela vai até lá, na Guiana Francesa, claro que é presídio desativado, pega umas pedrinhas que ela encontra no chão, pedrinhas à toa, e com a intenção de levá-los para Jean Genet, como um troféu, como um souvenir, como que? Em honra a ele, honrar um artista, honrar o Genet. Ela não consegue ir, Genet morre, e ela vai até Marrocos e deposita essas pedras no túmulo do cemitério onde ele está enterrado. Isso você pode ver no YouTube. O que nos move, o que nos mobiliza, isso é um mistério. Quais são as regras? Isso é um mistério. Então, quando eu vejo artistas tentando acertar de qualquer jeito, tentando cair no gosto, como, por exemplo, eu vi, estou acompanhando, parei de acompanhar porque isso é intolerável, aquela discussão sobre eu mereço ter um pavilhão em Inhotim, e o Tunga não é tão bom artista assim quanto se diz. Aí eu fico pensando que está muito errado, que as pessoas querem a fama. E sob esse ponto de vista, aí eu acho que eu vou então entrar com as imagens, vou pedir, eu começo com a Maria Helena Andrés, naquilo que para mim, de tudo que eu estudei, e eu perdi essas lives, essas aulas, esses encontros, que para mim teriam sido valiosos, como insumo.
e eu não sabia que podia encontrar, porque eu sou desastrado, enfim, peço então desculpas. Mas, de tudo que eu pesquisei, eu descobri essa frase a partir de um curso que ela dá, que está no Encontro com Mestres no Oriente, que é este livro, que deveria, se ele não está, eu suponho que esteja, enfim, mas deveria ser muito mais divulgado do que é, porque é um livro primoroso, do maior interesse, ainda mais porque é feita por uma pedagoga também, porque ela também é, bom, está sendo homenageada na escola onde ela estudou e ela dirigiu, né? Por colegas, ex-colegas e ex-alunos dela, né? E ela, no seu livro Encontros com Mestres no Oriente, escreve: viajar é bom para a autodescoberta. Ficamos sabendo como somos quando arrumamos nossas malas. E essa é uma questão básica. Isso é uma questão básica, parece um fundamental, assim, enfim, como ela mesmo diz, quando você enche demais uma mala, é porque você é um inseguro. Quando você é obrigado a reduzir ao essencial, aí você percebe quem você é. O essencial de você está naquela seleção que você faz. E eu estava lendo o texto ainda, em termos, no meu preâmbulo, fazendo parte do preâmbulo, o texto do meu amado amigo Fernando Cocchiarelli, que é uma pessoa adorável, e além de ser um grande intelectual. E ele faz a apresentação do grande livro dedicado à obra da Maria Helena Andrés. E ele fala uma coisa logo nessa apresentação, e eu percebo que hoje eu discordo completamente. Vou ligar para ele para comentar isso. É muito interessante, de qualquer maneira, porque até outro dia eu também pensava a mesma coisa. Mas, não penso mais. E são duas questões que ele coloca que são muito interessantes, me parece. Ele fala que o grupo Silésio, enfim, os amigos do grupo a qual pertencia a Maria Helena Andrés, que lá, naquele momento, nos anos 40, 50, a Mary Vieira, a Marília Janete Torres e o Mário Silésio, eles, como diz o meu amigo, eles abraçam as questões de ponta da arte brasileira. Quais são as questões de ponta da arte brasileira? Eu me pergunto. O que seria abraçar as questões de ponta? O que é isso? A quem serve? Então, é um programa? É uma agenda? Ou a arte nasce de um impulso interno? Claro que este impulso ele entra em relação com o contexto em que você está, mas a questão é que tem diversas maneiras de você processar isso, né? Olha, pensem, por exemplo, quando Guimarães Rosa escreve Grande Sertão Veredas, houve gente que diz que aquilo não fazia o menor sentido. Naquela discussão se o diabo existe ou não existe, naquele grande monólogo de que equivalia se nós tínhamos questões muito mais importantes para tratar. O que faz um artista quando faz? E por que é que faz? Quer dizer, alguém é capaz, claro, de dizer que o Morandi é de uma total irrelevância. Bom, eu não acho. Eu acho, a rigor, que buscar traduzir a luminosidade, a transparência, buscar relações entre cores, eu acho isso absolutamente formidável. Ele fala isso, e a outra coisa que ele fala, esta essa fica divertida hoje em dia, porque essa caducou, indubitavelmente. Porque ele fala que, com a presença desses excelentes artistas, porque são, desses grandes artistas, porque são, Maria Helena entre eles, Minas Gerais está junto com São Paulo e Rio de Janeiro, que são os centros hegemônicos absolutos da cultura brasileira. Isso não existe. O que é cultura brasileira? Essa é uma questão. Quer dizer, quando o velho, lá no interior do Sergipe, produz o que produz, sem ter conhecimento do que está sendo produzido no Rio de Janeiro e de Minas, e do Rio Grande do Sul, nas escolas como Guinhá, Parque Lage, ECA, é menos importante o que ele faz? Desde quando cultura tem centro? Pode ter centro de difusão. E é claro que centro de difusão potencializa a produção,
mas uma determinada produção, não toda a produção. Eu lembro de um lindo texto do Joseph Brodsky, o grande poeta russo, exilado em Nova York, comentando o seguinte: é só muita cegueira e muito preconceito não reconhece que a melhor poesia em língua inglesa feita hoje vem de uma pequena ilha no Caribe, a ilha de Santa Lúcia, e o nome do poeta é Derek Walcott. E o que ele faz é uma mescla do inglês com os vários dialetos que avançam por ali, e por ali é o Caribe, e como ele conclui, a meu ver, magnificamente, é um arquipélago maior do que o arquipélago grego. Cadê o centro? Onde é que está o centro? Então, quando eu encontro jovens artistas ou artistas em meio de carreira desencantados, eu peço, por favor, para ele não desviar em nada do que ele vem fazendo. Não ceder aos amavios do mercado e dessas modas, porque são modas. É claro que uns vão se servir dela, vão se dar melhor e farão coisas boas, não estou discutindo isso. É claro que a informação é muito importante, mas talvez tenha outros modos de você colher essa informação que não a partir das galerias, exclusivamente. Então, eu vou, a partir disso, começar a olhar o trabalho dela sob o outro ângulo, falando que, defendendo a ideia que o que ela queria era viajar. E isso ela faz com o próprio trabalho. De algum modo, ela quer sair daqui. Claro, ela começa como todo mundo da geração dela começa, de algum modo, ou muita gente começa. Quer dizer, no final dos anos 40, você começar por arte é começar pelos padrões, é começar pelos procedimentos que são fundamentais, que são corriqueiros, são os treinos que você faz. Então, você pinta paisagens, e paisagens rurais. Isso está ligado ao mundo dela, como o pessoal do Grupo Santa Helena estava pintando os arredores em São Paulo, porque morava em São Paulo. E São Paulo, naquela altura, era também uma mescla de prédios com Arrabalde logo ali. Então, era muito rural aquela paisagem. Mas, é claro, ao mesmo tempo, você vê nessa aguada, nessa aquarela, o que você está enxergando? Você está enxergando a delícia de se usar aquarela. A maneira como a água se espraia, como a cor se dissolve, a transparência que é acusada cada vez que você dá uma segunda pincelada, um segundo plano de cor, ele vai turvando o primeiro, embacia o primeiro, ele contagia se tem do primeiro, e essas sobreposições vão se colocando, ao mesmo tempo em que delicadamente ela vai desenhando os dorsos dos animais, os chifres dos animais, as rodas, né? As águas das casas, e que beleza aquela casa da direita, né? Essa que tem essa coisa tingida, esse violeta com esse, por causa da presença desse azul, que termina emprestando um violeta nessa cobertura. E entendemos também que ela faz isso, como muita gente faz, mas o que ela faz tem uma qualidade, indubitavelmente, indiscutível. Tanto é que ela é aceita na primeira Bienal de São Paulo. E ela é aceita na primeira Bienal de São Paulo, e você olha para esse tipo de trabalho que ela está fazendo, esse domingo no Parque, que ela apresentou na primeira Bienal de São Paulo, que é a Bienal que dá o prêmio para a Max Bill. Agora, o que é um prêmio? O prêmio é uma decisão do júri. E o que é um júri? É um conjunto de pessoas que, dependendo da composição, tem uma queda de braço. Então, eles estão elegendo o quê? Aquilo que eles julgam que seja mais importante. Aquilo que eles julgam que é mais importante é somente aquilo que eles julgam. Tem critérios objetivos? Alguns critérios objetivos se tem, mas não se pode dizer que detém a verdade, especialmente quando você resolve premiar um abstrato geométrico, um artista cientificista. Lembramos que o Brasil era eminentemente figurativo, então é um arejamento. Então, para isso vale, claro. Mas não havia interesse na produção figurativa? Bom, está aqui uma prova. Esse trabalho tem alguma coisa a ver com Janira? Tem. Com Pansetti? Também tem. Assim como ela passa por uma estilização, uma simplificação de formas com essas duas figuras, que é muito característico.
mas do período. Mas, ao mesmo tempo, ela não cede à geometria. E eu acho muito divertido quando fala assim: não, nos anos 50 no Brasil, é abstração geométrica. Como assim? Que conversa fiada era essa? O Portinari e o de Cavalcante, o grande de Cavalcante, seguiam dando as cartas. Eles eram artistas muito importantes. E a abstração lírica, por assim dizer, informal, que essas nomenclaturas são todas lamentáveis, ela tem tanta importância, aparece, surge com tanta força quanto a abstração geométrica. Agora, essa força da abstração geométrica, você tem que colocar entre aspas. Por quê? Porque o cartaz da Bienal de São Paulo era, por exemplo, o abstrato geométrico. O primeiro era, o segundo era, o terceiro era. O que isto quer dizer? Quer dizer que eles estavam enfatizando as cores, porque eles tinham isso na conta da novidade. Lembremos que a Bienal de Arte Moderna era, na verdade, uma extensão do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Era a Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo, que foi criado em 48 para 49, e a primeira exposição era do figurativismo ao abstracionismo. Título capcioso, porque de um para outro, este leque que abre, a sensação é que você tem aqui o passado, a arte figurativa, e aqui você tem o futuro. Essa impressão que está levemente, é um halo que se desprende dessa exposição do título, quando você entra, é amplamente corroborado, porque não tinha uma obra figurativa, como vários de vocês sabem. Portanto, era uma apologia à abstração. Só que a abstração dela, como se vê, não é na base da régua. Nada, Clarivaldo Prado Valadares reitera isso, muita gente reitera. Ela estava na linhagem daqueles que vão na mão livre, né? E o fato de ir na mão livre é um aspecto bastante interessante. É a delícia do traço. E com isso ela se aproxima, inclusive, da amiga, da colega aqui paulistana, nipo-paulistana, paulistana nascida em Kyoto, Tomi Otaki. Ou Volpe, um italiano nascido, um paulistano nascido na Itália, porque a nossa história é a história da migração, desse fluxo, né? Desse entrechoque de culturas que faz a nossa riqueza. E ela faz isso à mão. E fazer isso à mão, ora, eu já frequento muitos ateliês. Eu vejo lá, por exemplo, o meu amigo Marco Túlio aqui, e a delícia, claro, o prazer de conquistar um espaço, de riscar um gesto amplo. Como vejo também o Augusto fazendo um gesto minucioso. Existem delícias que são diferentes, né? E essa elaboração, essa simplificação, que, na verdade, bom, simplificar não significa ser simplista. E olha as tonalidades de terra e de marrom. E olha as tonalidades dos azuis, das cores rebaixadas. A pintura, ela se anima, se ilumina nessa leve composição que temos aqui, esse triângulo que está aqui elevado, né? E aí você tem o período, aqui é bem de Janeiro, né? Você vê a proximidade dessas questões. Mas eu acho que ela está ainda, nesse momento, se fazendo como artista. E o que é extraordinário nela é que ela ficou muito tempo se fazendo artista, se buscando, se procurando. E aí, quando ela começa a viajar, não para mais. E as viagens, me parece, são viagens, são quando ela faz os barcos. Me parece que aí é um grande momento de emancipação do trabalho dela. Aí ela pega a sua linguagem propriamente. Quando eu digo que aqui ela se parece com outras coisas, eu quero dizer que, não quero dizer com isso que seja menor, não, ela faz com muita qualidade. A Tomi Otaki, as pinturas cegas que ela realiza, ou pinturas que ela faz com papéis rasgados, eram exercícios que eram empregados, por exemplo, na Inglaterra. Eu sei porque a Amélia Toledo, de alguma maneira, importou quando lá esteve, e aí ensina isso para a Tomi. A Tomi faz, só que fica ótimo. São trabalhos de estudantes, só que, no caso, fica ótimo, porque tem o diferencial do talento. Isso tem, né? Mas que beleza isso!
essa ciranda dessas crianças, como elas estão colocadas, como elas estão só tratadas como silhuetas cromáticas, e essas silhuetas cromáticas, elas reverberam nesses polígonos, nesses retângulos e nesses enunciados de trapézios, de volumes, com esses rosas aqui esmaecidos, e, ao mesmo tempo, com esses papagaios, que estão aqui no alto, com essas manchas, né? E aí você tem uma radicalização. E nessa radicalização é que vem, parece-me, a sua singularidade. Aí ela vai construindo o seu caminho, ela vai soltando o desenho. Claro, e as linhas, elas são delicadas, são linhas que parece que ela puxa. E tem passagens, bom, eu não consegui essas imagens, onde ela sai dos boizinhos e ela os vai simplificando, os vai decompondo, vai desbastando, até chegar nessas formas que são de uma delicadeza da estatura de um Paul Klee, né? De um desses artistas, como Miró e Klee, que conseguem fazer com que as linhas se desprendam das formas das coisas e passam a saborear novas configurações, e passam a se soltar, e são leves. Posteriormente, como inclusive temos algum exemplo, ela voltará a isso fazendo esculturas, que são feitas de arame, as maquetes são pequenos modelos, ou feito em papel, não sei exatamente, mas que tem essa delícia. Olha esse trabalho, que grande simplificação. Muita gente fazia, mas com que categoria ela está fazendo? Olha o modo como o verde de fundo ele se insinua para dentro desse jogo entre esses dois tons, esse mais marrom avermelhado e esse terra mais claro. Olha como ele se impõe e olha como você joga com a ideia de fundo, figura, e todo ele meio irregular, todo esconso. E isso lembra, bom, isso aqui é muito semelhante ao que a gente acabou de ver daquelas crianças, né? Tem essa essa delicadeza, essa sugestão de figuras. Nós vimos aquelas crianças e tem uma repercussão disso. E aí, repentinamente, ela passa para cidades, mas isso são cidades ou são linhas apenas, né? Essa é uma brincadeira de pauta musical. Isso é pura música, esse tipo de estrutura, né. Ela é uma leitora de Kandinsky, quem é que não viu Kandinsky? Nós vimos isso aqui também, em Kandinsky, inclusive ele curvando isto, recurvando, dando mais textura, muito semelhante a isso, de algum modo, mas a maneira como ela lida, a maneira como ela espacializa, dando uma linha de horizonte, e ali no final do lado direito, nessa extremidade superior direita, ela planifica, o plano fica em pé, enquanto que aqui ele estava deitado. E aí ficam esses totens, essas edificações, esse discurso de linhas e de cores que vão crepitando em torno dessa textura. E esses altos e baixos é um momento de grande poesia, de grande leveza, né, de grande movimento, né? Os ritmos, a musicalidade disso. E aqui uma outra conversa, porque isso mais feito à mão deixa de ser esse instrumento, né? Porque a linha ali ainda era uma linha fabricada na base do instrumento. Aqui não. Aqui ela se solta e eu, bom, a rigor, isto que é uma talvez naquela altura, uma vez eu tive uma conversa com o Maurício Nogueira Lima, muito divertida. Ele falava assim: Aguinaldo, certas coisas não podia fazer, era proibido fazer. Certas cores não podiam ser empregadas, um mestre concreto, né? Então, ele dizia assim: cor-de-rosa, jamais, né? Eles ficam chocados com isso. Tinta tinha que ser industrial e só instrumentos retilíneos, né? Aí a gente lembra, é claro, do Miró, falando do dilema de Mondrian, da diferença com Miró. Miró queria que a mão direita tivesse a selvageria da esquerda. Ele amputa a esquerda e enxerta na direita, porque a mão direita era demasiado sábia, e porque era demasiado sábia não conseguia fazer mais nada.
Aí ele fala que Mondrian, por sua vez, veja, ele não discrimina não coloca hierarquia, porque não há hierarquia entre artistas bem-sucedidos não há, são coisas diferentes. Você vai comparar, afinal de contas, a comida macrobiótica com uma churrascaria? São termos completamente distintos, são outras modalidades de rações. Onde é que está o teu paladar? Porque agora, é claro que dentro da churrascaria existem melhores, existem piores, e dentro da comida macrobiótica, idem. E aqui você, hoje em dia, olhando retrospectivamente, é bem provável que a tenham acusado de, bom, que espinha dorsal é essa sua, que é tão titubeante? Por outro lado, pense como Antônio Bandeira, pense como o Serpa, que era abstrato geométrico, e repentinamente vem com as máscaras. Vai até a França e volta falando, eu também sou outra coisa. Nós somos uma multidão. Existem aqueles que não são, mas a maior parte de nós. E aí, esse momento eu acho exuberante, uma coisa muito impressionante, que ela vai com crayon e você vê os véus que ela vai estabelecendo. E trabalhando com crayon chanfrado, né, ela chega pode chegar inclusive a grandes superfícies, como outro que eu vou mostrar, mas olha a profundidade nisso, olha as viladuras, como é que ela vai obtendo, como ela vai criando um núcleo. Então, Baco é um pretexto, a meu ver, um pretexto formal, um pretexto semântico, para a delícia de produção dessa superfície, dessa imagem absolutamente diáfana e navegável, como são as velas quando se enchem e desinflam, não é? Meu coração é uma nau com neves, com velas pandas. Isso é o Fernando Pessoa. E ele fala dos seus sorrisos, as flâmulas. Então, isso é um verdadeiro sobrevoo, uma festa de lenços que vão se desfolhando, vão como que se despetalando. E o barco e o mastro, quando ela comenta, há uma passagem dessa, e também há uma explicação muito boa. O texto da professora Almerinda é brilhante, é um texto muito esclarecedor do trabalho, oferece uma certa leitura. Uma obra como essa não tem uma única leitura, é claro. E ela fica pensando nos postes. E ela fica pensando nos postes, com os fios ligando a outros postes, né? E assim sucessivamente. E o mastro como um poste. E também, numa rua, você vendo aquele conjunto de postes, aquele desfiles de postes, especialmente aí em Minas, que é cheio de ladeiras, então é uma procissão, mas essa procissão ela é toda ondulante, ela é toda sinuosa, e você vê o mastro do navio subindo e descendo, o mar encapelado, e ele por um lado, para o outro, e ela fica fazendo essa apologia da viagem que foi o texto que eu coloquei aqui, ponto de partida, e as viagens ela as inaugura depois do falecimento do marido. Aí, quando os filhos crescidos, criados, ela se põe a viajar e não para. E essas tempestades no mar, claro, tem uma memória, que em outros grandes viajantes, o que são grandes viajantes? O Cioran, o filósofo, chamava Jorge Luiz Borges do viajante imóvel. Eu lembro que eu li com muito prazer o Emílio Salgari, que quando eu era criança tinha uma coleção que vinha do Rio Grande do Sul, da editora Globo, chamada Terra, Mar e Ar, e tinha um herói chamado Sandokan, tigre da Malásia. E o Emílio Salgari foi quem escreveu o Sandokan. Eram livros de piratas. Eu tinha 14 anos, fui ler as memórias dele com 30 anos. Descobri que ele nunca entrou num barco. Para dizer que não, ele uma vez pegou um bote e atravessou um lago. Foi a única experiência náutica que ele teve. E escreveu livros sobre o mar. Livros extraordinários. Mas isso é pouco se você pensa no Isaac Asimov, que em 30 começou a escrever livro de ficção científica que se passava em outras galáxias. Que tal? O que é a imaginação? Como diz o Ítalo Calvino, citando Dante Alighieri, chove na alta a imaginação. Nós somos aqueles que imaginamos.
Então, esse tipo de navegação que é feita, eu estava falando de um outro grande navegador, e aí me questionei, abri um parêntese, desculpe, Turner, claro. E agora não sei se ele viajou, precisa ter viajado? Depois que eu li os Buddenbrook, a crônica da decadência de uma família burguesa, 40 anos de uma vida burguesa, um livro extraordinário do Thomas Mann. Quando eu fechei o livro, fui dar um Google, descobri que ele escreveu aquilo quando tinha 21 anos. Como é que ele pode ter escrito aquilo com 21 anos? Que diabo de experiência tinha ele com 21 anos? Mas o que pode o Flaubert, que era dor de cabeça, que quase não saía de casa? Então, a imaginação não tem limites. É o que Jack London faz quando escreve O Peregrino das Estrelas, que é um sujeito que fica condenado à prisão perpétua e faz viagens espaciais. Olha, viagens espaciais, Alvorada Vermelha. E o prazer de fazer essa cor e de fabricar essa situação tempestuosa, esse grande pôr do sol feito em nuvens, esses chumaços. Pôr do sol, claro, é uma simplificação, porque a rigor isso não é um pôr do sol, isso é uma grande construção plástica. Isso é o que nos é dado fazer. E ela vai cada vez mais nessa viagem. E se você vê essas estruturas, bom, isso tem um tipo de grafismo que você vai encontrar na cenografia algo surrealista do Ridley Scott no seu, por exemplo, Alien, Oitavo Passageiro. Aquelas máscaras estranhas, aquelas situações soturnas, terrível, aquele filme de terror. E lembre que a nave, inclusive, que está levando, a nave que depois é ocupada pelo Alien, pelo bicho, chama-se Nostromo, que é um grande livro do Joseph Conrad, que era outro que viajou muito. Aí ela fala da guerra, ela fala da repressão, e aí cola-se depois de 64, mas isso é ela vendo do mundo, e não é 64, isso também a habita, essa força, esse vigor, esse guache que é mais crispado, tenso, essa coisa feita com nanquim, que é muito mais violenta, né? Então, a rigor um crayon isso aí, sei exatamente, porque eu só vi isso através de reprodução, mas fiquei encantado com a força, com o vigor, a maneira como a figura corre para os seus contornos, e os contornos são grossos, e as imagens são poderosas. E tempos mais tarde, ela sairia para as Madonas. Agora, que Madonas terríveis, que barroquismo é isso? Isso podia estar perfeitamente convivendo perto do senhor Miguel Rio Branco, sem nenhum favor. Tem o mesmo tipo de proliferação barroca, estupenda, fervilhante que ela está produzindo, tem esse equivalente. E essas colagens são muito curiosas. A gente vê aqui os fotogramas, e aí esses fotogramas espaciais, ela juntando essas linguagens, e depois ela vai também fazer as figuras quase de fetos, tem Madonas com crianças, e é curioso porque, se vocês estão lembrados, 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é desta época, é um filme que acaba com um grande feto espacial. E aqui são as tapeçarias, são os trabalhos de ordem pública, são os trabalhos maiores que ela vai realizando. E olha o grafismo, olha a minúcia, olha a delicadeza e olha que isto é encomendado. Isso também é muito interessante de se pensar, porque isso, até onde eu consegui alcançar, foi passado para alguém poder realizar esse tipo de coisa. E aí a gente chega nas mandalas. As mandalas que ela chega a partir dos anos 70, quando ela começa a viajar, isso é um sintoma de uma época. O orientalismo, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, não o orientalismo na acepção do Eduardo Said, que é como o Ocidente vê o Oriente. Mas é muito interessante como escritores como Hermann Hesse, como um famoso livro
Hermann Hesse, claro, com Siddhartha e o Jogo das Contas de Vidro, mas também, por que não, Somerset Maugham, esse grande escritor inglês, no seu Fio da Navalha, que é uma história que fez muito sucesso, quer dizer, que foi até onde eu sei, recuperando a história, e virou um filme interpretado pelo Bill Murray, no meu ponto de vista, um grande ator mal colocado. Não estava certo a ele fazer aquele tipo de papel. Mas é a história de um rapaz afluente, da mais alta aristocracia norte-americana, talvez de Boston, e que volta desencantado, desalentado da guerra, e aí ele vai para o Oriente para descobrir o que ele quer fazer da vida. E ele volta e escolhe ser chofer de táxi em Nova York. É muito divertido. Agora, o que está acontecendo com essa vida de dedicação ao mercado financeiro, com esses valores onde as pessoas se consagram pelo perfil de consumo? Elas vão atrás, jovens que escolhem profissão por aquilo que isto pode render para elas. Jovens cuja bagagem é excessiva, né? O que acontece depois do famoso burnout? Depois que eles começam a trabalhar e serem explorados em escritórios, e com 30 anos, 29 anos, vão para Gonçalves plantar shimeji, porque não há quem suporte esse tipo de vida. Então, a busca pelo Oriente, a busca, quando ela cita, claro que ela fala do Kandinsky por causa do espiritual na arte, mas ela fala do Krishnamurti, por exemplo. Ela fala de uma série de mestres, do Alan Watts, que é o grande divulgador e que vai trazer. Bom, você tem alguns gurus que moram nos Estados Unidos e sabem, por exemplo, do efeito do Maharishi, muito controvertido, claro, mas há uma busca. Há nos anos 50, nos anos 60, um interesse por Gurdjieff, por Annie Besant. Quando eu li recentemente, alguns de vocês devem ter lido, a autobiografia do Philip Glass, ele contando que a música dele, minimalista, tem duas fontes fundamentais. Uma é dois professores que foram essenciais na vida dele. Um é a professora Nádia Boulanger, que foi professora do nosso Camargo Guarnieri, para você ter uma ideia, lá nos anos 40, e que nos anos 60, 70 foi professora do Keith Jarrett e do nosso Egberto Gismonti. Foi professora do Philip Glass. E o outro grande mestre é o Ravi Shankar, porque ele se manda para a Índia. Então, esse tipo, esse tipo de referência, de fonte, essa busca, ela é crucial. As mandalas, e ela, no seu livro, no seu interessante livro, insisto, ela vai falar sobre o poder dos mantras, o poder encantatório dos mantras, das danças circulares, da importância desse tipo de ensinamento como deflagrador da possibilidade de você se juntar numa frequência maior, mais ampla, né? Como, por exemplo, quando você dança. Dizer, o que é um aspecto crucial para um artista é a sua capacidade de se transformar naquilo que ele está lidando. Por isso, da prática. A prática é essencial. Esses artistas, o Augusto vive postando as imagens dele desenhando. Isso é muito lindo. Enquanto a FAAP, aqui em São Paulo, aboliu as aulas de ateliê. Que tal? Que tal, Escola Guinharo? O que vocês me dizem de uma escola de arte que não tem mais ateliê? Aonde os grandes laboratórios, o laboratório de gravura, que é esplêndido, não tem ninguém. Porque o importante é ter teoria. Isto é um equívoco completo. Abole toda a possibilidade de experiência, do contato, de você se transformar no pincel, de você se transformar na instalação, de você se transformar num aroma, de você ser outro, enfim. De você romper com a casca da educação que lhe deram e abrir-se e colocar-se de modo disponível. Então, ela faz essas mandalas, esses desenhos que são modos, bom, são modos hipnotizantes, tantalizantes, são encantatórios, né? Homenagem ao cometa, né? São espetaculares. Essa está no Museu Mineiro. Lindo esse mundo explodindo, se desfazendo.
E isso é menos importante do que, sei lá, do que o Richard Serra? Por quê, exatamente? Quando que vamos deixar de julgar uma linguagem por outra linguagem? A questão de que qual a decisão da linguagem que eu vou abraçar é uma questão de foro íntimo. Nenhuma linguagem é caduca. Qualquer uma pode ter o que dizer. Você pode usar lápis até o fim da vida. E mais, o lápis pode ser 7H. Tem o que dizer? Se tem o que dizer, claro. Você é a prova do que ele é capaz. Esses são os grandes painéis que ela realiza, atendendo ao desejo de que o trabalho dela chegue a mais pessoas. Né? Muito, muito bonito. E eu coloquei esse desenho porque ele retoma, bom, isso tem 2 metros, né? A julgar pela ficha técnica. Eu fotografei canhestramente a capa do livro, publicado justamente pela Marília, com arte. E que beleza isso, né? Olha o movimento que isso tem. Olha a segurança desta senhora, que aí retoma porque esses veios, eles não se esgotam. A coisa mais frequente é eu encontrar com um artista que está fazendo uma coisa que ele pensava nova e ele descobriu, porque ficou cascavilhando guardados dele próprio, coisas que ele fez há não sei quanto tempo e isso estava lá adormecido. O que está adormecido dentro de nós e que nós não acordamos porque estamos o tempo todo olhando para fora. Então, muito curioso. E isso era um boizinho. Que lindeza, né? Olha o tipo de redução, o tipo de economia. Um artista deve se perguntar o que ele quer fazer? Claro, porque se ele não se perguntar isso, aquilo que ele for fazer possivelmente não terá a força dele. Então, mas isso não significa estar esse adornamento. Isso não significa que você deva colar aquilo que está sendo feito. Você olha que está sendo feito. Agora, aquilo que está sendo feito, eventualmente, repercute em você, claro, é compreensível. Mas ainda fica valendo, do meu ponto de vista, a lição que me deu o Luiz Paulo Baravelli quando eu fui ao ateliê dele, e aí ele, mostrando os desenhos, eu falei, cara, que desenho espetacular você tem. Eu sei, um elogio não serve para nada. Mas aí ele olhou para mim e falou assim, eu quero fazer um desenho que o Rubens goste. Que maravilha, né? Que o Rubens goste. Quem são os seus interlocutores? Essa é a questão. Quando você vê Picasso, Modigliani, Brancusi, olhando as tatuárias africanas, votivas, as máscaras, aquela produção que vem da Oceania, eles não sabem quem são, mas curvam-se diante de tamanha qualidade. Esse é o trabalho, essa pequena fita que ela realiza, que não é uma fita de Moebius, e olha que beleza que é isto, esse enrodilhamento. Olha que beleza isso. Essas variações de fitas, de superfícies, aí sim, complexa, porque tem superfícies muito complexas, mas mesmo dentro de uma cinta, ela tira qualidade, ela tira resultados inadvertidos, como nessa que é de Moebius. Tá? E aqui é o retrato da artista. Isso é uma paráfrase feita ao James Joyce, retrato da artista quando sempre jovem, aí no Retiro das Pedras, em Brumadinho. Hoje foi um dia muito triste para mim, mas essa palestra, por que foi? Porque hoje nós celebramos o funeral, o enterro da querida Rochelle Costa, que foi violentamente morta, né, no sábado passado. E era uma moça cheia de vida. Mas aconteceu uma coisa muito bonita. As pessoas estavam lá juntas, artistas, os amigos, né, alguns outros curadores. E a gente estava junto. E vibrávamos, porque sabíamos que também a tristeza não era digna daquela pessoa tão extraordinária. Então é lindo que num mesmo dia, embora
tenha começado triste, ele alterou o seu estado lá, junto com as pessoas que eu tanto amo e tanto respeito, e ele coroa falando dessa jovem, e é tão enigmático que a Rochelle tenha partido, quanto enigmático que a Maria Helena Andrés siga produzindo com tamanha força. Então, eu queria agradecer, não sei exatamente a quem, a oportunidade de ter essa conversa com vocês. Muito obrigado. E assim eu fico à disposição de perguntas. Obrigado a você, Aguinaldo. Muito obrigado. A professora Lorena já está se posicionando aí para falar com a gente. Queria só acrescentar, sim, uma perda muito triste, né? Esse ocorrido no sábado com a Rochelle. Rochelle, que foi aluna da Escola Guiar nos anos 80, não sei se você já sabia disso, e também deu aula no nosso programa de pós-graduação recentemente, então, realmente, foi uma notícia que chegou para a gente aqui com muita dureza, assim. Bom, é isso. Eu vou chamar aqui com a gente, novamente obrigado a você. Nós temos não propriamente perguntas, mas muitos comentários do nosso chat. Aí nós temos alguns minutos para fazer essa interação com o público que nos escreve pelo chat. Eu vou ler algumas coisas, mas antes disso, chamar aqui novamente a professora Lorena para poder aí, enfim, colocar alguma pontuação com você, tá bom? Só um instante. Aí, Lorena, nos escuta? Sim, perfeitamente. Nossa, é até difícil, né, retomar aqui a palavra depois dessa sua explanação. Gostei de tantos pontos que você colocou aí, principalmente quando você começa a falar quando nós vamos montar a nossa mala, né, que aí a gente vê quem realmente nós somos, né, e fazer essa relação da composição da mala, como uma introdução para Maria Helena, que é uma mulher que, né, usa a viagem, né, que tem o tempo todo da vida dela pontuada por várias viagens, várias descobertas, né. Muito interessante o jeito que você colocou. E gostei muito também da sua pontuação, quando você fala da importância, né, da provocação que você fez para a escola, no sentido de estarmos, né, com o ateliê, da importância dos ateliês na escola, né. A Escola Guignara é ainda uma escola que mantém o nome, né, do curso Artes Plásticas, né, em bacharelado e licenciatura, né. Temos até uma dificuldade perante o MEC com relação a isso, por conta que os cursos todos migraram para o nome de artes visuais, e com isso, muitas vezes, a gente não é contemplado, às vezes, nas vagas, mas isso não vem ao caso agora, mas, né, eu aproveitei o parênteses aqui, mas a importância, né, do fazer, né, desse lugar da descoberta, da autopesquisa, né, que a gente vê muito presente na Maria Helena, e que é um trabalho de entrega, né, de deixar por vir, deixar as coisas acontecerem, né, para ter esse mundo descortinado à frente, né, e a partir daí você ter a matéria-prima para desenvolver uma narrativa. Enfim, foram tantas coisas que você falou. Eu quero muito agradecer essa sua apresentação, com vários pontos aí. Eu vou deixar um pouco, não sei, parece que tem muitas pessoas aí entrando com comentários, mas mais do que tudo é agradecer pela sua dedicação e tão rica explanação. Muito obrigado. Imagina, Maria Helena está aqui. Sim. Maria Helena.
Não, surpreendente. Ela tem assistido todas as lives, Aguinaldo, ao vivo, interagindo. Maria Helena escreve um blog, né? Está super sintonizada com esses. Não, mas não é a minha admiração vem do fato que se eu soubesse antes que ela estava, eu ia ficar muito embatucado. Desde o começo ela já nos cumprimentou. Desde o começo ela já nos cumprimentou aqui, Aguinaldo. Não tinha notado. Como eu disse aí há pouco, a gente não tem necessariamente perguntas, mas eu gostaria de te convidar a ficar nesses minutos finais, Aguinaldo, Lorena, Claro. temos aí muitos comentários e palavras aí afetuosas. Queria colocar aí na tela para a gente vendo. A gente conseguiu destacar alguns, vamos ver se dá tempo de ler todos. Sim, própria Maria Helena aí está dizendo boa noite a todos e todas. Boa live. Maria Helena, um beijo para você. Você está escutando a gente? Um beijo, um abraço. Obrigado por estar. A Niura. Eu também gostaria de agradecer a presença dela aqui, né? Que ela que faz o aniversário, mas o presente é compartilhado com todos nós, né? E sempre ativa. A gente fica até repetitivo, mas é um exemplo, né? De mulher, de artista, de professora, de mãe, de tudo. Né? É um exemplo para todos nós. Eu não canso de repetir, não, porque merece mesmo, 100 vezes, 100 vezes. Inspirador. Niura Legramante nos diz boa noite, parabéns a Maria Helena Andrés pela exposição e a Marília pela curadoria. A própria Marília também está aí interagindo com a gente. Agradeço muito a sua presença e também a nossa amizade. Ela está dirigindo essa palavra a você, Aguinaldo. A Paola Retori, adorei esta frase, abre aspas, porque sou desastrado. Obrigado pela palestra linda. Quando você estava dizendo aí da sua, enfim, das lives anteriores. Aí fica aí o convite para você assistir também, Aguinaldo. Não, vou assistir, claro, mas é que eu sou um desastre, eu fico desanimado, viu, Paulo? Não é assim simples, não. Não vai ser um desastre, é uma desgraça, é uma boa desgraça. Vamos lá, pois não, Aguinaldo, adiante. Não, porque você está lendo coisa de amigos meus, então eles vão ficar falando que foi muito bacana, vão dizer o quê? Então, eu queria comentar uma coisa que eu acho importante, porque isso aqui porque no âmbito de uma escola, e eu também estou no âmbito de uma outra escola. Eu comecei falando, quer dizer, que a coisa que ela mais valoriza, e nesse encontro com mestres no Oriente, é a intuição. E eu disse como a intuição ela é menosprezada. E pior do que isso, as ciências humanas são muito mal vistas dentro do âmbito das agências de financiamento, para dar só ordem de um, né? As agências de financiamento elas se pautam nas ciências empíricas de observação e nas ciências ideais. E as ciências humanas são um patinho feio dentro desse circuito, até porque várias não se colocam como ciência. O que você vai fazer, por exemplo, com a história? O Paul Veyne, que é um historiador emérito, dizia que não dá para ter certeza se e no máximo tem zonas de cientificidade. Como é que você vai trabalhar, em alguns casos, diante de uma ausência, de algo que aconteceu? O que isso tem de científico, o que isso tem de uma noção que possa se espalhar como uma categoria, né, como uma construção abstrata. Bom, e se as ciências humanas ela tem esse problema, o que dizer da arte, que é o patinho feio dentro das ciências humanas? E ela tem que estar, a arte, no centro do processo, porque vem da arte a capacidade de a gente fazer pergunta. A ciência dá resposta. E o próprio cientista, quando faz pergunta, ele está procedendo como um artista. Ele faz pergunta sem saber se aquilo faz sentido e vai pesquisar. Então, é a nossa capacidade de jogar, de estabelecer conexões entre coisas que não têm conexões aparentes. E isso nós estamos deixando de lado. Então, os nossos cursos superiores, especialmente das ciências assim chamadas exatas, que não são, porque nenhuma ciência é exata. Quer dizer, o que nos estabiliza é a ignorância, é aquilo que é o mais característico. Eles ficam ocupados em dar rotinas. As rotinas são importantes? Claro que são importantes. É um patrimônio, um legado que você tem. E aí você vê como é que isso foi resolvido.
mas nós estamos formando gente para profissões que não existem. E o pior, não é o pior, ou o melhor, se você quiser, é que não é que a arte vai ser um reflexo desse mundo que vai existir. É que a arte vai produzir, vai ser coautora deste mundo que está sendo produzido. Enquanto quando a Paula Retori fala que ela é da dança, e isso assim, é o novo gesto que está na dança. É a nova relação com o espaço que está na dança. Precisamos de bailarinos. Então, o Grupo Corpo tem, para falar de alguém, de um grupo, dessa entidade, que é uma dádiva para esse nosso país. Ela expande o corpo. Ela é fundamental. Então, como é que isso pode ser tanto colocado à margem? E aí, quando eu vejo jovens artistas que ficam lendo filosofia e fazendo mau uso da filosofia, porque ficam pretendendo que os seus trabalhos ilustrem questões apontadas pelos filósofos, e eu insisto, o Velázquez não leu Foucault para produzir As Meninas. Agora, o Foucault escreveu As Palavras e as Coisas porque leu As Meninas. O Merleau-Ponty não foi lido pelo Paul Cézanne. Merleau-Ponty leu o Cézanne. Cézanne colocou as questões. Então, quando eu começo com Homero, é porque, efetivamente, os artistas vêm antes, em grande parte das coisas. Quando você vai ler Baudrillard, aqueles franceses, os pops tinham colocado aquelas questões. Agora, é claro, estamos falando de uma dialética, de uma dinâmica muito mais animada. Então, você tem os fenomenólogos olhando a produção artística e depois tem outros artistas que olham aquela produção anterior e olham também os fenomenólogos. Não devemos discriminar ninguém, mas a arte está sendo discriminada. E nós precisamos batalhar para que ela esteja no centro do processo e não à margem. Muito bem, obrigado, Desculpa o quase desabafo final. Excelente. Vamos trazer, então, os comentários finais aí. Bom, de forma mais de cumprimento, está aí o James Ladeira, dizendo boa palestra, o Luiz Augusto, excelente palestra. O Augusto Fonseca, que esteve todo o tempo com a gente, trabalho lindo. Ele estava se referindo nesse momento, eu até anotei, àquela primeira parte, aquela primeira etapa, fase da Maria Helena, com aquelas linhas geométricas mais finas, horizontais e verticais, quando você estava mostrando esse trabalho no começo. O Henrique Meneghelli também está concordando com o Augusto. E a Uyara Ellen, parabéns, Maria Helena, e a todos os envolvidos. Abraços da galeria, da equipe AM Galeria, tanto a Uyara quanto a Lara, em nome da AM Galeria, estão aí dando os cumprimentos. E acho que a Ângela também, ó, puxa, muito bacana, a Larissa. Sim. Feito com a presença delas. Sim, que bom que vocês estão aí com a gente, pessoal. Aí o Augusto Fonseca mandando aí uma mensagem com coração. A Marília está aí dizendo, parabéns, Aguinaldo, que delícia ouvir você viajar na arte de Maria Helena através da literatura, da música, do cinema, da filosofia. Obrigada por nos compartilhar a sua sabedoria. Paulo Retório, novamente, maravilhosa a sua visão sobre o trabalho de Andrés. A Marisa Campana, que bela palestra. Muitos confetes, né, Aguinaldo? Por isso, você podia me poupar disso. Ok, de acordo. Então, assim, ok. Já estamos convidar, então, a você, as pessoas que quiserem rever os comentários, então, eles podem acompanhar o comentário aí no próprio histórico do chat aí. Então, bom, eu me despeço por aqui, vou deixar a palavra final a vocês, Aguinaldo e professora Lorena. Aguinaldo, novamente, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço, vocês são muito gentis. Eu só peço desculpas de ter sido talvez rude, mas é que eu fico muito constrangido. E então, mas olha, estou muito, muito feliz. Vocês são fecho para um dia que foi um dia que começou de uma maneira muito desconcertante. E ainda fico sabendo disso, que bonito ela teve aí, então vocês tiveram contato aproximado com essa mulher extraordinária. E que mulheres extraordinárias, não? Puxa vida. Essas duas, por exemplo, né? Que coisa incrível. E, claro, também fico pensando, é evidente, né? Mesmo como homem, sou capaz de
imaginar quão difícil, quão muito mais difícil é ser uma artista mulher. Devo isso também à senhora minha mãe, que foi mãe de 14, né? Porque eu sou o 13º de uma família de 14 e tenho 7 irmãs, então eu conheço bem essa situação, isso não é fácil. Muito obrigado. Obrigada, Aguinaldo, principalmente por colocar essa condição nossa da mulher, o quanto que é difícil mesmo, né? Que a gente tem que se desdobrar. E Rochelle, há pouco tempo, esse ano ainda, não tem nem, acredito que não tenha 6 meses, ela fez uma exposição belíssima aqui na Galeria Selma Albuquerque, individual belíssima, e estava muito feliz. Realmente foi uma tragédia isso aí, né? Mesmo porque parece que foi um atropelamento que ainda está sendo investigado, né? Pelo que eu li, Olha, foi pega na contramão, foi, né? mas aí vou contar uma coisa que quem me contou foi o Ivo Mesquita. Eu fiquei, foi isso que me deixou talvez mais comovido. Foi lindo o que ele falou. Ele falou: Aguinaldo, o rapaz que atropelou era um garoto jovem, estava numa pequena motinha, estava fazendo uma entrega. Era um desses garotos simples que são alvo do trabalho da Rochelle. Ele não fugiu, ele ficou o tempo todo junto. E ele estava completamente arrasado. Então, o Ivo, sabe, ele ficou muito emocionado. Ele falou assim, é quase como se fosse uma circularidade. Quer dizer, a gente não entende por que isso aconteceu. Claro, isso tem todas as cores de uma tragédia. E foi uma tragédia para todo lado. Agora, mas havia uma coerência nisso tudo. Curiosamente, estranhamente. Não sabemos de nada, né, Lorena? Não sabemos de nada. É impactante ouvir isso, né? Porque uma coisa é você ficar procurando nas notícias, né? De internet, outra coisa é você ouvir. É difícil mesmo. São as pegadinhas da vida, né? Mas obrigada por você ter trazido aqui a presença, né, da Rochelle, mesmo, né, apesar da gente estar fazendo essa homenagem a Maria Helena, mas são mulheres que passaram pela escola e são mulheres que de certa forma, têm cada uma, né, na sua trajetória, tem aí uma marca na história da arte brasileira, né? Muito obrigada. E olha que coisa linda, Lorena. A Maria Helena escreveu que agradece ao apoio constante do meu marido, o excelente médico Luiz Andrés. Ele sempre admirou o meu trabalho. Ou seja, ela esteve, o trabalho dela, também sob os cuidados de um médico, era um curador. Que é isso que um curador significa. Sim. Coisa linda. Verdade. E eu li as coisas, ele realmente apoiou muito. Coisa linda, né? Casal, que beleza. Que beleza. Muito obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigada a você também. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.